E aí, galera? Olá a todos, boa sexta. Hoje nós estamos fazendo o nosso vídeo gravado, tá? Ao invés de ir ao vivo, a minha internet hoje não amanheceu muito boa, então para fazer ao vivo vai ficar difícil, vai ficar ruim, então eu preferi fazer gravado mesmo, tá? Hoje nós vamos encerrar o nosso estudo de Segunda Guerra Mundial, tá? Hoje a gente vai ver o final da guerra, o que aconteceu lá em 1945, né? E nós vamos retomar alguns conceitos que a gente iniciou na semana passada. E, primeiramente, claro, nós vamos corrigir as nossas atividades da aula anterior, tá? Que pouca gente fez, mas mesmo assim vamos corrigir, né? Vamos ver. Bom, então a videoaula 7 era a primeira parte, né? O avanço do eixo, né? No caso, a galera lá da Alemanha, Itália, Japão, né? Então você tinha que preencher os seus dados, tudo mais. Aí você ia chegar aqui. Qual foi o episódio que marcou o início da Segunda Guerra Mundial? Então, o episódio que marcou o início da Segunda Guerra Mundial foi a invasão da Alemanha no território polonês, né? Por que a Alemanha invadiu a Polônia? Para anexar a Polônia ao seu território, né? Ao ideal de Reich do Hitler, né? Então, vamos prosseguir aqui. 2. É possível afirmar que a expansão militar do Japão foi movida por razões econômicas? Justifique. Gente, essa daqui, sim. Sim, pois ao invadir países como a China, o Japão estava de olho em matérias-primas, por exemplo. Tá? Então, sim, gente, o Japão ele invadiu a China, outros países ali, países menores ali da Ásia, tá? Com o intuito de angariar aí, matéria-prima e outras coisas que esses países possuíam, tá? Tá meio... A minha câmera hoje tá desfocando toda hora, gente. Peço desculpas, tá? Vamos lá. Qual foi a principal consequência do ataque japonês a Pearl Harbor? Então, gente, o que ocasionou, né? Qual foi a principal consequência que aconteceu para a guerra depois que o Japão atacou aquela base naval dos Estados Unidos no Pacífico, né, Pearl Harbor? Então, a principal consequência foi a entrada dos Estados Unidos na guerra, tá, gente? Sem esse ataque, talvez os Estados Unidos demorasse um pouco mais para entrar, ou quem sabe nem entrasse, né? A gente não sabe, né? A gente não trabalha com e se não acontecesse na história, né? Aconteceu e foi assim. 4. O que significa Luftwaffe e Blitzkrieg? Então, Luftwaffe era a força aérea alemã. Ponto. Blitzkrieg era a tática de guerra relâmpago da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né? Então, eles usavam inclusive a Luftwaffe para fazer a Blitzkrieg, né? Que era essa guerra relâmpago, uma guerra rápida para pegar de surpresa os inimigos. 5. Quais países formavam o bloco dos aliados e quais formavam o bloco do eixo, né? Então, opa, tem coisa errada aqui, peraí. O bloco dos aliados era formado por Reino Unido ou Inglaterra, tá, gente? Quando a gente fala Reino Unido, Inglaterra, são coisas diferentes, mas aqui a gente aceita ambos, tá? Então, Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. Quem escreveu o RSS, sem problema também, tá? Já o bloco do eixo era formado por Alemanha, Itália e Japão. Tinha outros países que se alinhavam a um ou outro bloco, né? Mas os principais, né? Os protagonistas da guerra, por assim dizer, eram esses países. Então, espero aí que quem fez tenha acertado bem, né? Poucas pessoas fizeram, infelizmente, mas estamos aí. Então, vamos agora continuar. A gente vai ver a parte 2, o avanço dos aliados e o fim da guerra, né? Com o que aconteceu nessa segunda metade da guerra aí, né? Depois dos ataques do eixo, né? A gente agora vai ver que os aliados vão começar a virar a guerra, né? Então, os alemães
Se vocês se lembram, na nossa aula anterior a gente terminou com o exército alemão às portas da União Soviética, né, para surpresa de Stalin, que havia assinado um tratado de não agressão com a Alemanha, né? Mas mesmo assim, a Alemanha estava invadindo a Rússia em busca, obviamente, de matéria-prima, de riquezas e etc. que haviam na Rússia, na União Soviética. Mas falando que era para derrotar o comunismo, não sei o que, tem muita gente que usa, né, ainda hoje esse negócio, tem que fazer tal coisa, porque senão o comunismo vai vencer, não sei o que, e é cascata, né, gente? O povo quer saber de dinheiro mesmo, né, uma galera dessa. Bom, então eles não conseguem tomar Moscou da União Soviética, por quê? Foram pegos pelo rigoroso inverno russo. Gente, mais um erro de invasão à Rússia, né? O Napoleão também errou ao invadir a Rússia, o inverno perigosíssimo da Rússia, inverno muito frio mesmo, né? Pegou os alemães, assim como pegou Napoleão e seu exército lá antigamente, pegou os alemães de surpresa ali e eles não conseguiram entrar na Rússia, então aconteceu a Batalha de Stalingrado, onde alemães e soviéticos lutaram por meses pelo controle da cidade, né? O Hitler tentava fazer a sua propaganda, como sempre, né? O nazismo é uma máquina de propaganda. Ele sempre falava para a população alemã que a derrota dos soviéticos era questão de dias, mas os alemães sofreram ali a sua primeira grande derrota na guerra. Lembrando que os alemães haviam se expandido para vários lugares ali, né? O conquistado pedaço da França, conquistado a Polônia, a Áustria, tinha subido para a Escandinávia, né? Mas eles foram derrotados, uma derrota muito forte, muito significativa nessa batalha de Stalingrado, onde os soviéticos venceram, tá? A partir daí, os aliados vão começar a virar o rumo da guerra, tá? Então, o exército aliado, no caso, o exército lá do Reino Unido, né, da França e tal, eles invadem a Itália depois de assegurarem a vitória na África. Se vocês se lembram, a Itália estava invadindo a África antes, sem muita assertividade, né? O exército italiano não era tão poderoso assim. E o exército aliado conseguiu vencer na África e a partir daí começaram a invadir a Itália, né? O Mussolini não quis assinar um tratado de paz com os aliados, né? Mesmo a população querendo, porque a população já estava sofrendo os ataques. O Mussolini vai cair em desgraça e vai ser demitido pelo rei em julho de 43. Quando ele sai do palácio, ele é preso e levado para Abruzos, numa prisão nos Alpes, tá? Os italianos, eles saem da guerra nessa data, tá? Eles assinam um tratado de paz, né? Derruba as estátuas do Mussolini, porque o Mussolini vinha perdendo seu prestígio desde antes, e eles vão, inclusive, destruir estátuas, quebrar retratos do Mussolini, etc, né? E reagindo a isso, a Alemanha vai começar a invadir agora a Itália pacífica, né? Agora a Itália que está em paz, e ele tomou Roma para si, a Alemanha, né? O Hitler, no caso. Bom, outro dia importante na Segunda Guerra Mundial foi o dia D, pessoal. Lembra que os alemães tinham tomado ali o norte da França? Então, o exército aliado, num belo dia chamado Dia D, foi o dia 6 de junho de 44, ali no norte da França, tá? Os britânicos e os americanos invadiram esse território, né, na Normandia, que é uma região da França, em 6 de junho de 44, né? Invadiram pela praia, tem aí a foto deles, né? E eles conseguiram tomar ali essa parte e começar a retomar a França para os franceses em si, que a França estava ocupada pelos nazistas, né? Então, em 25 de agosto, alguns meses depois, os aliados conseguiram tomar Paris e expulsar o exército alemão que estava lá, né? Os alemães agora estavam atacando em várias frentes e estavam ficando cada vez mais enfraquecidos, né? Tinham que combater na Itália, no leste europeu, e a derrota dos alemães a partir daí, né, era uma questão de tempo, porque estava enfraquecido, a Itália havia saído da guerra e agora a coisa ia ficando complicada, né? Agora um ponto importante para a gente compreender tanto a máquina de política nazista quanto o horror da Segunda Guerra, né? Talvez seja o principal horror da Segunda Guerra, o Holocausto, tá? Vocês provavelmente já ouviram essa palavra é uma palavra até forte, né? Holocausto é uma palavra feia, né? Mas é porque designa mesmo
uma tragédia, um crime bárbaro contra a humanidade que foi promovido pelos alemães, tá? Então, o que é o Holocausto? Foi o genocídio da população judaica desempenhada pelos nazistas, né? A gente viu na nossa aula de nazismo, lá 2 aulas atrás, né, antes do projeto, a gente viu que os nazistas, eles perseguiam certas populações, né? A principal foi a judaica, tá? Não foi a única, né? Também perseguindo, por exemplo, testemunho de Jeová, perseguindo homossexuais, né? Quem não fazia parte do padrão ariano, eles perseguiam, mas os judeus eram os mais perseguidos, porque o Hitler culpava os judeus por todos os problemas que a Alemanha tinha, né? Então, ele começa a fazer um genocídio dessa população judaica. Gente, genocídio é o assassinato em massa direcionado a uma certa população, né? Qual população? A judaica, né? Então, desde 33, né, o Hitler começou a segregar e impedir os judeus de exercerem seus mais básicos direitos, como estudar, trabalhar, se casarem, etc. Isso a gente já viu anteriormente, né? E já durante a guerra, eles vão adotar um negócio chamado a solução final, tá? Que é o extermínio dos judeus nos campos de concentração. A gente já falou de campo de concentração também lá na nossa aula de nazismo, que primeiro eram campos destinados a presos políticos, mas eles vão começar a utilizar esses campos. O mais conhecido é o de Auschwitz, mas tinham vários, tá? E nesses campos eles vão. Os judeus vão fazer trabalhos forçados, passar por uma série de humilhações, mutilações, etc. Mas por fim vai acontecer o extermínio desse povo, tá? Então eles vão usar principalmente as câmaras de gás, que são câmaras, por assim dizer, quartos, né? Parecia um banheiro, na verdade. E eles colocavam os judeus lá dentro, de tanto em tanto, colocavam um gás chamado Zyklon B, né? É um composto químico fatal, letal para o ser humano. Esse gás invadia a sala, as pessoas morriam sufocadas, tá? Então, eles começaram a produzir praticamente uma fábrica de cadáver, né, gente? Uma fábrica de mortos, né? Primeiro levava para o campo de concentração e um belo dia mandava para um banho, né? E nesse local acontecia o extermínio, né? E depois eles eram. Os corpos eram cremados e jogados em valas comuns, né? E de vários territórios, conforme os alemães iam ocupando, eles iam prendendo esses judeus para fazer isso, né? Quando os alemães perceberam que eles não iam conseguir vencer a guerra, pessoal, eles decidiram endurecer contra os judeus, matando nesses campos diariamente com cada vez mais pessoas, né? Gente, eles mataram cerca de 6 milhões de pessoas. Isso é muita, muita gente, hein? 6 milhões é gente. Mataram cerca de 6 milhões de judeus. É um dos maiores crimes da humanidade já cometidos, né? Em hebraico, né? Que é a língua oficial judaica, né? Que se fala em Israel e tal. Eles chamam o Holocausto de Shoah, tá? Poucos sobreviveram a esse terror e ficam traumas dificilmente superados, né, pessoal? Tem vários filmes sobre isso, tem uma série no Prime que chama A Caçada, né? Que não é sobre o Holocausto, mas tem a ver, né? E é bem interessante, tem bastante filme bom, como O Pianista, A Vida é Bela. Mais recente, assim, tem O Menino do Pijama Listrado e tal. Acho que a Menina que Roubava Livros também tem. E que fala sobre isso, né? Tem o Diário de Anne Frank, tem vários livros, né? Isto um Homem, do Primo Levi. Então você tem muito material sobre isso daí para você pesquisar, para você ler, para você assistir. Eu recomendo porque eu acho vital você compreender até onde chega a barbárie do ser humano, né? Até onde chega a maldade, por assim dizer. Aí algumas fotos, né, de campo de concentração. Olha a magreza do pessoal, dos prisioneiros judeus no campo de concentração. Olha as condições que eles viviam, pessoal. Eram mal alimentados, né? Doenças se espalhavam para todo lugar entre eles, né? Porque eles não eram cuidados, né? Então você imagina como é que era a coisa, né? Do lado direito aí são sobreviventes de Auschwitz, né? Eles eram mantidos em trabalhos forçados e vários acabavam morrendo antes mesmo de serem levados às câmaras de gás, né? De fome ou de doenças, né? Então percebam aí como que eles eram. Ah, professor, só tem homem na foto, mas mulher também era presa, tá? Na foto aí, não sei por que só tem homem mesmo, né? Mas as mulheres também fizeram parte desse extermínio, tá? Aí você tem
um testemunho, né, desse senhor, o Henry Katina, né, que ele fala: quem abriu o nosso vagão ao chegar a Auschwitz foi um jovem detento que estava lá há mais tempo. Ele olhou para mim e falou para eu vestir um casaco grande e, para quando eu chegasse em frente ao oficial alemão, dizer em voz alta que eu tinha 18 anos. Na verdade, o senhor tinha 13, né? Assim me salvei da câmara de gás, porque quem tinha menos que isso, quem estava enfermo tal, já era encaminhado diretamente para as câmaras de gás para ser exterminado, né, tal, porque não teria muita serventia nos trabalhos forçados que eles exerciam, né? Pesado, né? Mas foi assim que aconteceu. Bom, então começa a vitória dos aliados, né? Eles começam, inclusive, a libertar os campos de concentração conforme eles vão chegando, né? Então, em junho de 44, os aliados tomaram Roma de volta das mãos dos nazistas, né? Se vocês se lembram, a gente falou agora há pouco, os nazistas haviam invadido a Itália e a Itália pacificada, né? E pego Roma para eles, né? Em abril de 45, a Alemanha estava cercada. O leste, os soviéticos que haviam derrotado e expulsado eles lá da Rússia, estava chegando na Alemanha, e o oeste, os aliados ocidentais, no caso então o exército americano, o francês e o inglês, né, estavam vindo pelas duas frentes para cima da Alemanha, né. Os soviéticos vão ser os primeiros a invadirem Berlim em 25 de abril de 45, tá? E aqui não tá escrito, mas 5 dias depois, o Hitler, tá, gente? O Hitler cometeu suicídio junto com a sua esposa, que ele havia casado no dia anterior, né? Com a Eva Braun, era sua esposa. Eles dois cometem suicídio, inclusive, ele mata o animal de estimação que ele tinha, né? Que era uma cachorra. Porque ele vê que ele não vai conseguir sair dessa, a Alemanha, ele vê que a Alemanha tá derrotada, e ele decide se matar, né? Porque imagina, né, ele encarar o tipo de tribunal que ia encarar, né? Em 7 de maio, a Alemanha se rende aos aliados, né? Então, a partir daí, a guerra começa a terminar, mas ainda falta uma coisa que também é um crime, né? O Mussolini tentou fugir da Itália em 27 de abril, foi capturado e preso, foi fuzilado e teve o corpo exposto em uma praça de Milão. Vamos dar uma olhada aí, tem umas fotos, né? À esquerda, um soldado soviético estendendo a bandeira da União Soviética após a derrota alemã em Berlim. Essa foto é bem icônica, bem famosa, tá? Quando eles tomam Berlim para eles, os soviéticos, né? Para os aliados, no caso. E olha a destruição da cidade, né? E à direita, o Mussolini e os aliados exibidos em praça pública em Milão. Outra foto famosa aí, né? Aliados do Mussolini, né? Foram também mortos e exibidos em praça pública. E aí a gente tem o fim da guerra mesmo, né? E o início de outra. Bom, os alemães desistiram, mas os japoneses, lembra que os japoneses estavam lá do outro lado do mundo também, invadiram a China, fizeram vários crimes na China também, atacaram Pearl Harbor, etc. Os japoneses ainda estavam na guerra, tá? E eles não demonstravam, assim, vontade de se render, certo? Eles continuaram lutando, em especial com os kamikazes, gente. Não tem um brinquedo no parque chama kamikaze? Vem dessa galera. O que os kamikazes faziam? Eles entravam em aviões com pouco combustível, porque não tinha muito disponível, e eles iam atacar certo lugar. O que eles faziam? Eles caíam com o avião e morriam. São guerreiros suicidas, os kamikazes, tá? O Japão adotou uma técnica dessa, né? Uma técnica bem assim, diferente, né? Os Estados Unidos não queriam que a União Soviética invadisse o Japão, já é um começo aí de Guerra Fria, né? Os Estados Unidos vão decidir radicalizar, vão lançar as duas primeiras bombas nucleares do mundo lançadas em um país, né? A bomba nuclear, pessoal, é um armamento pesadíssimo e de possibilidade de devastação total, né? Então, em 6 de agosto de 45, eles lançam a primeira bomba sobre a cidade de Hiroshima e mata de uma vez cerca de 150 mil pessoas, né? Imagina, assim, em coisa de um segundo morre 150 mil pessoas, porque a bomba cai, explode e mata quase todo mundo que está em volta, né? Se não mata pelo impacto, inclusive tem imagens de, assim, a marca do corpo da pessoa que desintegrou, virou pó, literalmente. Ou pela onda de calor, né? Porque é um calor intenso que a bomba nuclear ela causa, né? A bomba atômica ou nuclear, tanto faz você falar. E ela vai ocasionar
a morte dessas pessoas e alguns ficaram com sequelas. Nós temos uma imagem depois, tá? 2 dias depois, eles lançam outra bomba sobre Nagasaki agora. E matam cerca de 80 mil pessoas. Então, 230 mil pessoas mortas assim, coisa de 2 dias, 3, né? No gesto de demonstração de poder, basicamente, tá, gente? Tudo bem, tem gente que pega e fala assim, o Japão não queria se render, então foi necessário. Pô, mas morreram civis, gente, não foi pra matar soldado, tá? Não eram soldados e tal. Morreram crianças, idosos, mulheres que não estavam na guerra, pessoas civis, como eu e você, que não tá na guerra. Então, será que precisava de uma coisa dessa, morrer tanto civil assim, né? Isso foi uma demonstração de poder por parte dos Estados Unidos. Olha o que a gente pode fazer, né? Os poucos sobreviventes dessas tragédias, dessas 2 bombas, sofreram com o desenvolvimento de doenças e ferimentos devido à radiação produzida pela bomba. Gente, a radiação ela vai causar, por exemplo, câncer, mutação, tá? E muita gente vai ficar com vários problemas decorrentes disso, né? Temendo que uma terceira bomba fosse lançada, o Japão decide se render, né? Então aí nós temos uma imagem, né? Hiroshima, né? Devastada após o bombardeio. Então vocês veem o tipo de destruição, né? Vocês viram, acredito que vocês assistiram agora há pouco a bomba lá a bomba não, a explosão de Beirute no Líbano, né? Como que ficou destruído em volta, né? A bomba atômica é ainda pior, né? Destrói mais e mata mais, né? Que é uma explosão muito mais forte. Então você tem aí uma imagem, né? Agora, olha como ficou o corpo dessa vítima, né? De explosão da bomba atômica. Todo queimado, deformado, né? Então, quem sobreviveu, sobreviveu com várias sequelas, com muitos problemas, tá certo? Aqui é o final, mas vamos antes ver os nossos exercícios que vocês têm para fazer. Então, você tem lá, você vai entrar, eu vou colocar tudo aí para você acessar, né? Então, você tem o plano dos alemães de invadir o território da União Soviética deu certo? Explique. Então a gente falou sobre na aula passada, a gente começou e a gente terminou nessa aula. Por que não deu certo os alemães invadir o território da União Soviética? Né? Se sim ou se não. 2. Qual é a importância do dia D para os aliados? Então o que aconteceu no dia D? Qual foi essa importância, né? 3. O que foi o Holocausto? É para você explicar, explica direitinho, tá? Faz uma resposta bacana aí. 4. O que aconteceu com Hitler e Mussolini no final da guerra? Então, essas 2 personalidades aí da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com eles no fim? E 5. Os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki mataram mais de 200 mil pessoas. Você acha que havia essa necessidade para que o Japão se rendesse ou que houve um crime em que diversos civis morreram? Se necessário, pesquise para embasar sua resposta. Então, essas 5 é uma questão pessoal, né? Mas vocês podem aí fazer uma pesquisa tal para poder embasar melhor a sua resposta aí, né? Essa questão eu acho bem importante vocês fazerem. Então, na aula de hoje, a gente viu o fim da guerra, né? Várias coisas vão acontecer após isso, e inclusive vai começar a Guerra Fria, que é um período que os países vão ser influenciados ou pela União Soviética ou pelos Estados Unidos, que vão ser as 2 potências a partir daí, e vai durar uns 40 anos, essa chamada Guerra Fria, que é uma guerra sem ataques diretos, né? Mas com uma tensão muito forte. Isso a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então, o que você aprendeu nessa aula? O início da virada dos aliados, em especial as ações do dia D, o conceito de holocausto e suas implicações, tendo sido mortos cerca de 6 milhões de judeus, o avanço final dos aliados, que retomou os territórios conquistados pelos nazistas e ocupados pela Alemanha, e ocupando a Alemanha, né? E a ofensiva final dos Estados Unidos contra o Japão, atacando com 2 bombas atômicas e matando mais de 200 mil pessoas. Como você já sabe, os exercícios vão estar aqui na descrição. Faz no prazo, que é sempre de 1 semana, né? E vamos fazer, galera. Estamos aí no 3º bimestre, né? Vamos fazer tranquilo para não ficar tudo pro final, né? Depois fica tudo pro fim, aí você tem que sair correndo. Tá certo? Pessoal, muito obrigado, eu agradeço, tá? Espero que semana que vem a gente consiga estar ao vivo novamente. Né? A gente vai se falando aí pelo grupo, pelo WhatsApp. Qualquer dúvida me manda uma mensagem, belezinha? Um abraço para vocês, até a próxima. Falou!